Bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em sintonia com a sua Rádio Verdes Matas FM e agora com o programa Depende de Nós. Mais uma vez nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Quero que você preste bem atenção, que por certo Deus tem uma bênção através da palavra. E nós estamos vivendo num tempo de ansiedade. Por quê? Porque tem muita informação na cabeça nossa, principalmente as crianças, e como está escrito na palavra de Deus, que Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, por esse motivo, as pessoas que vão nascendo e são mais inteligentes do que nós. Então, por quê? Aí a gente diz, porque a mente desenvolve. Sim, a mente desenvolve. Por quê? Porque muita informação. Tá bom? As crianças, elas mexem no celular, os mais novos, melhor do que nós. Porque a cabeça é mais aberta, mas tudo isso é cumprimento das Escrituras que diz que eu derramaria do Espírito. O próprio Deus disse, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, e aí eu quero ler uma passagem, diz bem assim: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosidade, a ansiosa solicitude pela vossa vida. Então, olha só o conselho de Deus. Está registrado no livro de Mateus, o Evangelho de Cristo, onde Mateus escreveu, capítulo 6, e a partir do versículo 19. Isso aqui é muito bom para nós, e nós estamos vivendo justamente esses dias. Então vamos lá? Repetindo, Mateus 6, 19, a seguir, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram,
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha aqui, o pior, ou o melhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só, que coisa boa no mundo. Que coisa boa no mundo. Veja bem, a Bíblia, ela diz para nós, ou eu vou dizer o que é a Bíblia, o que o povo diz que é a Bíblia é. A Bíblia dizem que é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então isso aqui é um conselho de Deus para os filhos. Ele diz bem assim, aí, a Bíblia, o conselho de Deus, ele fala, filho, vem para cá e nós vamos para cá. Ele manda a gente ir para frente e nós andamos para trás, ou de banda, ou fazendo volta, como o povo de Israel no deserto. Então, você pode discorrer a Bíblia, que as promessas de Deus para nós, ela é muito grande, muito, mas só que nós só andamos o contrário. Deus está na frente, nós vamos para trás ou de banda. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos de um caminho, e esse caminho nós não trilha ele. Esse aqui é o pior do ser humano. O ser humano só quer andar nos seus caminhos. Por exemplo, eu tenho a minha mente, aí eu formo a minha mente do meu jeito, e eu quero andar e servir, ou seguir, ou adorar Deus do meu jeito. Esse é o nosso problema. O nosso. Não estou dizendo que eu sou melhor do que você que está me ouvindo, não. Mas a Bíblia, quando se lê a Bíblia, ela é para mim e para você, e principalmente para mim. A religião, ela quer aplicar a Bíblia nas pessoas. Ela quer e aplica, e as pessoas aceitam. Mas por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Os que menos lê a Bíblia são os religiosos, os que menos lê. Por quê? Porque ele cresceu dentro de uma religião e ele diz bem assim, olha, meu pai era aqui, meu pai era um homem assim, ou minha mãe, e aí ele fala, eu nasci nessa religião eu vou morrer. Então, como que se a religião fosse alguma coisa boa? Não estou dizendo que não é. A religião é uma religação do homem a Deus, e todo homem tem que ter uma religião. Eu não estou dizendo que tem nenhuma melhor do que a outra. Não. E quem é a religião pura e imaculada, se você ler no Tiago capítulo 5, versículo 26 e 27, diz bem assim, aquele que cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E o 27 diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições e livrar-se da corrupção do mundo, isentar-se da corrupção do mundo. É o que é difícil, porque o mundo é corrupto e o homem sempre ele dá um jeitinho brasileiro para muitas coisas, para sonegar imposto e para muitas coisas, para fazer um financiamento, para melhorar com o vizinho e melhorar com a esposa e muitas coisas de corrupção. Mas vamos para a Bíblia. E a Bíblia, como eu estava dizendo, Deus, ele dá o conselho para nós ir para cá, nós vamos ao contrário. Ele diz bem assim, não ajunteis tesouro na terra. E nós não dormimos até preocupados com os tesouros da terra. Ele diz assim, mas ajuntai tesouro no céu. E nós nem nos preocupamos com o tesouro do céu. Como se a nossa vida ela fosse aqui
para todo sempre. Como você pode ver, tem pessoas que vivem até 80, tem uns que vivem até 100, mas tem outros que não vivem até 20, né? Tem uns que não vivem nem um ano. E aí você sabe que hora que você vai? E aí? Você sabe quem é o dono da vida? É Deus. As pessoas, nós, por exemplo, quando nos adoecemos, a gente fica preocupado que vai morrer, mas a gente só fica preocupado porque nós não temos Jesus, nós não temos o suficiente o Espírito Santo. Aí as pessoas, tem uns que pensam porque foi numa igreja e aceitou Jesus, como a igreja diz, as pessoas acham que aquilo ali é o suficiente. Não é o suficiente. Essa aceita de Jesus é todo momento, porque se eu aceitei Jesus ontem passou, ontem não existe mais. Eu tenho que aceitar agora. Eu tenho que, os meus atos, eles têm que ser agora, porque eu tenho que praticar alguma coisa agora, porque eu só tenho agora, eu não tenho amanhã. Aqui não diz? Basta a cada dia o seu mal, o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não pertence a nós. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? No final aqui, e eu vou repetir essa frase, esse versículo por várias vezes, diz assim: mas buscai primeiro, deixa eu ver qual versículo que é o 33, Mateus 6:33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí, inclusive, a Bíblia diz, se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus disse que enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Aí você diz assim: Chagas, mas qual que é o evangelho do reino? Esse evangelho que foi pregado, que está sendo pregado, é o evangelho da graça. O que é graça? Graça é favor que ninguém merece, nem eu nem você. Isso é graça. Mas existe o evangelho do reino, e esse evangelho do reino, ele é buscado. Um dia eu falei com um cidadão, um cara noiado, e ele era todo problemático. Ele ia para Porto Velho para fazer hemodiálise, encontrei ele na rodoviária, e ele me pediu um dinheiro. Eu arranquei R$10 e falei assim: olha, eu vou te dar esse dinheiro, mas me escuta um pouquinho. Por que você não pede para quem tem? Você vem pedir para um miserável como eu e só pede para os miseráveis. Ele diz assim: ah não, eu falei com o prefeito. Eu falei: você falou com um mais miserável do que eu às vezes, você falou com outro miserável. Ele falou: não, eu falei com o deputado. Eu falei: você falou com outro miserável. E ele foi dizendo. Eu disse: não, você só pede para gente miserável. Eu falei assim: pede para Deus. Ele falou: não, já pedi. Eu falei: mas como? Porque coisas em Deus, ela tem que ser buscada. E buscar existe, por exemplo, vou citar exemplo para vocês. E ao invés de eu passar 2 horas na frente de uma televisão ou da internet, do meu celular, eu passo 2 horas de joelhos. Isso aí é buscar. Agora, qual que me interessa mais? Aonde está meu coração? Eu estou querendo o quê? Eu não estou querendo buscar Deus, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Eu vou dar um exemplo. Do que você se alimenta, você se nutre. Se você plantar, você colhe. E a quantidade que você planta, você vai colher 100 por 1.
É normal. É normal. É normal que meu pai plantava um saco de arroz e colhia 100. Então, se você plantar 100 sacos, você plantar 10 sacos, você vai colher 1000. É assim. Se você plantar 100 sacos, você vai colher 10.000. E assim sucessivamente. Então, se você quer alguma coisa de Deus, ao invés de você buscar no homem, você busca em Deus. Por exemplo, eu estou com um problema. Eu estou com um problema, eu vou ligar para o irmão fulano de tal. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Pode ligar para mim, aquilo que eu recebi do Senhor, eu passo para você. Mas sabe aonde você teria que buscar? Na Bíblia. Porque é muito melhor eu ir em Deus do que ir na Bíblia. É na Bíblia e na oração. É lá que eu vou encontrar Deus. Porque se você for perguntar para mim, às vezes é tipo você beber água de uma segunda fonte. Se você ler a Bíblia e orar, você está bebendo na fonte limpa. Água limpa, na fonte original, a melhor água que existe. Se você tomar o remédio de Deus, você está tomando o melhor remédio. Se você tomar o conselho de Deus, você está tomando o melhor conselho. Porque ele disse: olha, vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. E o Pai que é bom? Quem falou isso foi Jesus. Jesus diz que nós somos maus e nós tratamos bem os nossos filhos. Ele falou assim: o pai tem muito mais amor do que vocês. Então nós só buscamos no lugar errado. Nós só andamos segundo o nosso caminho. E Deus viu, é o conselho de Deus, e disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então ele quis dizer que tem um dia mau. Como eu disse na pregação passada, as pessoas pregam, alguns pregam: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Como que se um cara fosse de Deus, ele não seria atingido? A Bíblia diz que Deus manda sol para justo e injusto. Então o dia mau tem, quando você vai em Efésios 6:13, diz bem assim, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para nós resistir no dia mau. E havendo feito o que está dizendo ali, nós ficar firme. Ficar firme no quê? Na promessa de Deus. Porque nós só vamos alcançar se nós estiver em Deus. Não é eu fui numa igreja, eu fui na igreja domingo, tá ótimo. Não, senhor. Domingo já foi. Eu tenho que ser a igreja agora. Não é ir na igreja, eu tenho que ser a igreja agora, porque eu só tenho o agora. Mas agora eu posso errar. E se agora Deus disser: ei, chegou a sua vez, e aí? Eu só posso ser crente na igreja, ou dar testemunho de crente na igreja, eu pôr uma gravata e um paletó? É o que está acontecendo com a religião de muitos anos para cá. Os crentes, eu digo os crentes porque todo católico é crente, é cristão. Só tem a placa da igreja lá, católica. Outros adventistas, mas é cristão porque crê em Cristo. Os crentes, ele diz bem assim: não, eu vou na igreja, eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas, eu não vou em baile, acho que tá bom. Você sabe o que a Bíblia diz para você? A quem muito lhe é dado, muito lhe é requerido. Você que tem muito,
muita sabedoria, Deus quer que você ama Ele com toda a tua sabedoria. E a religião, ela quer que todos sejam iguais. Ela tem delas que não come carne de porco, ela quer que o outro não come também, como se a lei fosse para todos. Dá a entender, quando você lê a Bíblia, dá a entender que a lei é para todos. Mas quando você vai em Jesus, você vai ver que a lei não é para todos. Para uns, você pode ver, você tem dois filhos, um você trata de um jeito e outro de outro, porque um tem uma natureza, o outro tem outra. Então Deus, que fabricou todos nós, Ele sabe como nos tratar, e nós queremos que as pessoas sejam tratadas do nosso jeito. Só que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, a Bíblia diz também. Só que a Bíblia, eu quero que você entenda, a Bíblia, ela diz aqui, mas ali diz diferente, porque Satanás disse, olha, te apincha daqui para baixo, porque está escrito. Jesus falou assim, também está escrito. Então sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que a Bíblia aconselha. Ela diz bem assim, buscai o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, aí Deus conversa com a gente. Você lê a Bíblia, Ele te ensina a Bíblia do seu jeito. Tipo, você lembra que eu falei que uma fábrica, ela fabrica um carro que usa gasolina, outro usa álcool, outro usa diesel? Pois é, assim é Deus. Ele fabricou nós, uns podem comer carne de porco, outros não. Tem uns que não podem comer carne de espécie alguma, porque o organismo dele que Deus fez, ele não pode comer carne. Tem uns que não podem beber leite. Tem uns que não podem beber leite. Outros não podem comer isso, outros não podem beber pinga, outros não podem beber cerveja, outros não podem beber Coca-Cola. Deus fabricou todos nós, e Ele sabe, e Ele quer que nós conversemos com Ele. O desejo de Deus é que nós estejamos bem pertinho dEle, mas nós somos tão, eu vou falar na minha língua, nós somos tão abestados, que nós nos distanciamos de Deus, porque Jesus veio para religar o homem a Deus, e o inimigo, ele diz assim, quando você peca, ele diz, você já pecou mesmo, então se entrega ao pecado. É o que o homem faz, ele se entrega ao pecado. Mas o salmista dizia assim, quem vai habitar no monte do Senhor? Aí ele responde, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor. Então, quando você pecar, meu Deus, que delícia, eu não posso nem lembrar disso que eu me emociono. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado, Jesus é o nosso advogado, enquanto nós temos vida hoje. Olha só, quando você pecar, corre a Jesus, não se esqueça disso, não deixa o pecado acumular, porque você só vai ser perdoado se você se arrepender do que você fez e pedir perdão arrependido. Aí você vai ser perdoado. O contrário não. Se você falar assim, olha, o pecado é gostoso, como eu já vi versos, e aí você vai acumular o pecado e você vai cumprir o que diz a Bíblia. O pecado consumado gera morte. Então, quando você pecar, volta-se para Cristo, porque Ele é o advogado. E aí vamos buscar esse reino que está escrito aqui. Não vamos andar ansiosos com a nossa vida. Ele diz bem assim, não andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Gente, você pode prestar atenção, que Deus cuida de todas as pessoas. Conheço histórias, se você não conhece, histórias que a pessoa passou meses bebendo água,
e foi sustentado pelo Espírito Santo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, é um absurdo, mas Jesus veio e quebrou os protocolos. A religião é cheia de protocolos, cheia de coisas, fazendo o homem, para ir a Deus, precisa de coisas, tipo, precisa de um copo d'água, precisa de um lenço, precisa de ir na igreja, precisa disso ou aquilo. Eu não estou dizendo que não deve ir na igreja, deve mesmo, e é muito bom, porque o salmista dizia: preferia eu estar um dia na casa do Senhor que em outras partes 1000, só para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque ali o Senhor ordena a bênção. Porque o que está na Bíblia é assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, na igreja, muito melhor, porque é um lugar que a gente vai, porque estamos em comunhão com os irmãos, é ótimo. Mas se você reunir na tua casa, em 2 ou 3, em nome do Senhor, Ele está ali. Ele falou: onde? Pode reunir, eu vou falar na minha língua, até dentro do cabaré, em nome do Senhor, mas é com o coração, porque Deus, Ele disse bem assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então nós só vamos encontrar Deus quando nós colocarmos o coração em Deus. Mas quando nós tiver com o coração em coisas, Ele disse bem assim: olha, não pode servir 2 senhores. Ele falou: não tem como. Você pode ver que quando o homem corre atrás de coisas, e corre, só dá correria, ele não desfruta das coisas. Não. Aquele ali é o Senhor dele, ele vive em prol daquilo, como um homem que eu vi. Ele levava comida para os funcionários, aquele monte de funcionário, o homem era muito rico. Ele dizia bem assim: eu dava e dou tudo que eu tenho para me conseguir comer como vocês comem. Ele falou assim: eu não posso comer. Por quê? Porque o homem se preocupa tanto e fica tanto nervoso com as coisas, com a correria, que aí ele vai se preocupando e o estômago dele estraga, depois ele não pode comer mais. Adianta o homem correr atrás, ele dá a saúde dele todinha para conseguir coisas, depois ele dá todas as coisas para conseguir a saúde. Isso não vai levar a canto nenhum. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero dizer para você, Jesus disse: olha, qual de vós com todos os seus cuidados acrescentará um côvado à sua vida? A vida, eu estou falando da vida, porque o Covid agora tem levado quem tem dinheiro. Ele está levando. Aí ele falou assim: olha pelas aves dos céus, elas não trabalham, e o Pai alimenta todas elas. E ele falou assim: vocês não valem muito mais do que elas? Homens de pequena fé. Ele ainda diz bem assim: homens de pequena fé. É difícil nós. Ele falou assim: ó, ninguém pode servir a 2 senhores. E ele disse assim: olha, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas ajuntai tesouros no céu. Como ajunta tesouro no céu? Como? O que eu quero dizer a você: quando você orar é um diálogo entre pai e filho, não é um castigo como nós aprendemos lá no começo. Porque lá no começo às vezes nós errávamos e nós íamos nos confessar, o padre dizia assim: olha, ora tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, que você vai ser perdoado. Não é assim que a Bíblia diz. Orar não é uma penitência, não é pagar a penitência. Orar é prazeroso quando você conhece seu Pai.
Mas o homem não tem prazer de orar porque ele não tem conhecimento. Está na Bíblia. Romanos 3:11 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda como é para entender, e não há quem busque como é para buscar. Isaías 1:3 diz bem assim, 1:1-3 diz assim: o boi conhece a sua manjedoura, o jumento o seu possuidor, e o meu povo não me conhece, o meu povo não entende. Então, o homem não conhece Deus. Se ele conhecesse, é prazeroso conversar com Deus. Mas só que o homem tem Deus distante. Por quê? Não é Deus que está distante, é o homem que está distante. O homem está distante de Deus. Quero agradecer a você por estar me ouvindo. Deus te abençoe. Olha o segredo: busca o reino de Deus, tá? E o reino de Deus, ele é buscado. Se você quiser ser curado, ao invés de você passar 2 horas na internet, passa 2 horas orando. Isso é todo dia, porque você só tem um dia, você só tem agora. Daniel orou 21 dias. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí você ora assim 3 vezes de 40 minutos, que dá 2 horas. Tá bom? De manhã cedo, de madrugada e de meio-dia, e à noite, a hora que você for dormir. Ora 3 de 40. É melhor do que, você vai ganhar mais do que ficar olhando para as coisas dessa terra. Porque se você ficar olhando para as coisas dessa terra, você só vai adquirir coisa da terra. No dia que você ficar doente, quem vai te curar é o médico, se ele curar. Quem vai te sarar é o remédio. Mas se você buscar Deus, Deus que vai te sarar. Tá bom? Alguns Deus sara sem buscar, porque deu sorte, ele estava no lugar certo, na hora certa, o anjo passou e deu a bênção. Mas as coisas de Deus é buscada, porque está escrito, tá? Está escrito que ele dá a bênção a um, você vê, ele dá, mas está escrito que tem que buscar. Então tem uns que tem que arrochar, tem que buscar mesmo. Buscar, buscar, buscar e buscar. Um abraço, um beijo para todos vocês.